versículo 7, vai dizer assim, ó: sede, pois, irmãos, é muito importante você entender essa mensagem. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, olha que interessante, o lavrador, ele espera o precioso fruto da terra. Escuta só. Ó, ele aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Continue, para a glória de Deus. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Está vendo? Olha aí. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, uns contra os outros, para que não sejais condenados. A condenação, depois a gente vai falar. Eis que o juiz está à porta, irmãos. Olha aí, ó. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição de quem? Olha, a aflição e paciência de quem? Dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvisse qual foi a paciência de Jó? Olha aí. E visto o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito, só até aqui, misericordioso e piedoso. Amém? Se assente, pastor. Aí tem um louvor aí que chama-se Mãos Ensanguentadas. Irmãos, é um louvor de 1978. Eu tinha 7 anos de idade quando esse louvor foi lançado. E eu gosto de falar o seguinte: não é imitação de voz de cantor não, porque lá fora a gente imitava os cantores nos bares da vida. Mas se a gente não cantar o louvor com a voz grave para quem canta grave, fica feio o negócio, não fica bom, entendeu? Fica um negócio estranho. Cadê meu celular? Está aqui, né? Que não tem letra não, isso aí na verdade. Não precisa nem colocar ali que não tem letra. É tão antigo que não tem letra. O louvor é tão antigo que não tem letra, igual o de hoje em dia que tem. Eu tive que escrever aqui, ó, né? E Deus é bom, né? Então, queridos, a gente vai fazer a voz aqui, a voz grave, porque o cantor canta grave. Para quê? Para ficar melhor de cantar para todo mundo. Se fosse a Tânia aqui cantando, não é? Chile Cavalhaz, não dá cantar com voz grave, fica feio. Então eu vou cantar na voz grave, parece um pouco com o cantor, mas não é imitação não, porque a gente tem que imitar Jesus, tá certo? Mãos Ensanguentadas. Eita, o louvor antigo de Luiz de Carvalho. Já dorme no Senhor, descansa. Amém? Solta aí, pastora, para a glória de Deus. Mas volta. Oh, Jesus! Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foi ferida lá na cruz. Olha aí. Mãos ensanguentadas de Jesus. Oh, glória! Mãos que foi feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Chama ele. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Olha aí. Os meus inimigos se levantam contra mim, sorrindo eles aguardam que eu tenho amargo fim. Minha alma então implora de estar juntinho a ti. Por isso eu te peço, vem tocar em mim. Vai lá! Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar
em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Olha aí. Tão grande as minhas lutas, chego a chorar enfim. Parece que Jesus está tão longe de mim, pensando então que eu poderei cair. Eu corro a suplicar: Senhor, vem tocar em mim. Oh, glória! Vai lá! Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, 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 vai, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vai normal, e vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Oh, glória! Aplauda o Rei da Glória. O louvor é tão antigo que eu não achei nem a letra. Misericórdia, hein? É que o original é assim. Eu gosto do original porque entendeu o que eu falei da igreja, para a glória de Deus. Então a gente adora ao Rei da Glória em todo o tempo. Já cantei esse louvor aqui um monte de vezes hoje de tarde. Já cantei da escuridão. Já cantei Chile Cavalhado, o que ela cantou. Já cantei tanto elogiado. Irmãos, foi tão bom eu com Deus aqui de tarde. Meu Deus, eu cantei tanto que eu fui lá para cima e já era quase 5 horas da tarde, que já ia tomar banho para descer. Senão eu ficava aqui cantando até acabar a voz. Aí não acaba nunca. Deus é bom, maravilhoso. Mas cantei. Nossa, gente, cantei muito hoje. Deus é bom, Deus é maravilhoso. A Ramacheia, adore ao Senhor, Ele está voltando, irmãos. E o que vai acontecer lá em cima é só louvor, irmãos. Não vai ter mais nada, não é só hino. Vai Alamachandarabacai. Nesse momento agora, os serafins estão adorando ao Rei da Glória. Lá canta Ramandaracheia. E quando a gente chegar, a gente vai, eita, a gente é superior aos anjos. Papai disse para nós: vós tem muito mais valor do que os próprios anjos, que são conservo da gente. Alabracanto Ramanarabacai. E enquanto você aprende isso, você se valoriza como servo de Deus, como aquele servo que quer subir para a glória, que não quer deixar que o mundo te tire da presença. Alabrachandarabacai. Escuta, irmão, a palavra se cumpre, irmãos. A palavra de Deus é a única palavra que se cumpre no mundo, aliás, no universo. É a única palavra que se cumpre. Alamacheia. Porque de homem não adianta você ouvir a palavra do homem, ele não vai cumprir, irmãos. É só você ver como é que está o caos aí nesse país, porque ninguém cumpriu a palavra. Se juntaram no lado só, ficou pior ainda, entendeu? Porque não cumpriram a palavra. Aquele que dizia que era contra ficou a favor, por causa de barganha, por causa de dinheiro, por causa de um monte de coisa. E eu quero entrar nisso aí, que eu amo é meu Deus. Deixa Deus trabalhar. Mas palavra de homem não cumpre. Eu vou trazer para você aqui rapidamente, para você entender. O versículo primeiro aqui, ó, é bom que deixa aí mesmo, porque eu vou falar também sobre isso. O versículo primeiro fala bem assim, ó: eis agora ricos, vós ricos, ó, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Escuta só, o versículo 2 fala bem assim, uma coisa tremenda, que eu vivi essa profecia. Eu vi, eu profetizei, não queria, mas Deus mandou, a gente tem que profetizar, porque não importa, tem que profetizar a verdade. As vossas riquezas estão apodrecidas, olha só, e as vossas vestes estão comidas de traça. Mais um só, pastor, eu só vou falar da profecia para entrar aqui na mensagem. Ó, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Já viu ouro enferrujar? Ou prata? Não tem como, né? Mas quando Deus manda, Ele está dizendo de riqueza interior, e riqueza realmente que não tem, aqui vai perecer tudo na terra.
a vossa prata se enferrujar também, a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Elabracheia. Isso aqui inclui tudo: carro de rico, carro, mansões, casas, que você vê que fica lá a ferrugem comendo e a pessoa nem sequer usou, muitas vezes morreu e não usou, com tanta ganância. Carros e mais carros que as pessoas têm que se enferrujam, aviões enferrujados. Pode ver nos pátios aí, tem muitas coisas enferrujadas. Olha, a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesouraste para os últimos dias. Olha como a mensagem vem trazendo, as pessoas estão agarradas na riqueza, no dinheiro. Uma pessoa está morrendo de fome do lado e a pessoa está agarrada, entesourando para quê? Para o último dia. O último dia dela pode ser hoje, ela morre e já era. Entendeu? Mas aqui Tiago ele vai trazendo mais ainda, Oricalabaxéia. Ó o versículo 5 aí, Meu Deus. Deliciosamente viveste, ou seja, em abundância, acima de tudo e de todos, sobre a terra, e vos deleitaste, cevaste os vossos corações como num dia de matança. Ou seja, a ganância era terrível, mata por dinheiro, tudo por dinheiro, Ramacheia. Aí aqui, meu Deus, condenaste e mataste o justo. Está vendo? Ele não vos resistiu, porque o pobre não resiste o rico, não adianta, não tem como. Aí agora, irmãos, Oricalamaché, sede vós, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, porque eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Pode parar aí. Escuta só, queridos. Eu estava num trabalho, e aqui eu falo porque a gente não está denegrindo mais de ninguém. Eu fiquei 20 anos nesse trabalho, e o meu patrão tinha 45 anos que era proprietário. Não é 45 dias, igreja, é 45 anos. Mas aproximadamente ali no ano de 2012, Calamacheia, de tanto acontecerem coisas contra a nossa vida, Deus disse para mim, cedinho, antes de ir trabalhar, abri essa palavra, Tiago 5, Oricalamacheia. E de repente, aqui no 4 fala assim, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Que ela não colocou o 4 aí, pulou para o 5, entendeu? Mas tá bom. E aí o que acontece? O salário dos trabalhadores aqui, que Tiago está dizendo, é justamente não só o que aconteceu comigo, ou com quem trabalha comigo, é de todos os lugares. E é o que mais tem, irmãos, no meio do trabalho. Quem não passa por isso, por injustiça no trabalho, por não receber aquilo que merece? Dificilmente você encontra alguém que não recebe a lamacheia conforme a lamacheia tem que receber. Aliás, que recebe conforme tem que receber. É dupla função, é tudo em dobro na hora de trabalhar, mas na hora de pagar é como se fosse o ajudante, mas ele já trata como encarregado. Ele cobra como encarregado, ele cobra como superior, mas paga como inferior. Isso aí está tudo nesse versículo. Eis que o salário dos trabalhadores que vós roubastes, labacheia. Aí eu naquela manhã, eu estremeci, lamachuriando de cantaramanai. E Deus disse, fale, avise, porque é o seu papel, como meu servo, de avisar. Já estava pastoreando. Pede 2 vezes o sinal, imagina eu, pior ainda. Ele pede para chover só na lã e chover só na lã. E ele pede para chover só na terra e chover só na terra. Então quer dizer, ele duplicou o sinal, porque ele tinha dúvida, e Deus não quer dúvida para ninguém. Deus nos dá, a lamaché, a oportunidade de fazer a lamaché a sua vontade e pedir sinais para Ele, para não sermos a lamaché como muitas pessoas, que até para profetizar eu preciso, irmão, eu não entrego nenhuma profecia, são poucas, mas para a glória de Deus, cada uma, nenhuma caiu por terra. Por quê? Porque o temor na minha vida é que vai fazer com que eu entregue na hora certa, no momento certo e com o sinal de... Queridos, eu peguei e fui pedir sinal para Deus, e Deus me deu o sinal. Ele estava sozinho ali no escritório.
E Deus disse: é a hora, entra, porque eu já preparei o terreno. E eu entrei lá e me assentei com ele e disse: olha, moço, olha, patrão. Abri a Bíblia lá e disse: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos de Deus. Eu disse: olha, Deus vai cobrar essa questão, e de Deus ninguém escapa. Eu não vim aqui para reivindicar, nem para colocar no tribunal, eu vim aqui para avisar. Sou teu funcionário, já há mais de 8 anos, e eu preciso te passar. Por quê? Porque o meu pão eu levo daqui, e vocês não estão pagando o que é correto, nem de hora extra, nem dos domingos que a gente trabalha. Mas você sabe que o meu irmão, é que se fosse para mim eu pagava. Eu falei: não, são sócio, tira da tua parte se for o caso. Perde para ganhar lá na frente. Porque tu não está perdendo, tu está sendo honesto. Muitas vezes ele tirava do bolso dele para nos pagar por fora alguma coisinha que era descontado erradamente. Muitas coisas erradas. Aí não deram ouvido. Quando foi em 2014, veio aquela primeira levada que teve o impeachment da Dilma. Aí começou a fraquejar. 2015 passava mês sem ter como a gente trabalhar, sem o produto que a gente usava. Sem estar mais só ali. O que aconteceu? 2016, eu saí daquele lugar fechado, trabalhei quase um ano ainda só, como fosse guardinha mesmo, mas eu sentado ali, na mesinha da lojinha, que sobrou de resto, eu cheguei para ele e falei assim: tu lembra que papai te falou o que ia acontecer? Porque essa palavra, ela não mente, não fui eu que inventei, foi Deus que mandou trazer aqui a mensagem. Então é muito sério, Ramacheia, esta palavra. E aqui eu quero entrar na mensagem pelo seguinte, porque Tiago, ele está dizendo assim: olha, seja paciente até a vinda do Senhor. Irmão, não é paciente só hoje, não. É em todo o tempo em que você servir a Deus. Ser paciente em tudo na tua vida, na espera de um milagre. Se não vier, não tem problema. Na espera da casa própria, não tem problema se eu morrer pagando aluguel. O problema, a Ramacheia, da terra, que eu quero ir para o céu. Não adianta, Ramacheia, eu não quero saber se eu vou um dia andar num carro zero, eu não preciso disso. Ô Ramacheia, eu não quero saber, irmãos, Oricalamanai. Por quê? Porque eu quero uma casa que é própria no céu, irmãos. Rolamanturi canta Ramanai. E as pessoas estão perdendo, muitos vão para a igreja em busca disso. Isso é jargão de pregador de prosperidade. Eu nem falo mais sobre isso, porque tem muitos lugares que vão sobre isso. O Ramachoriano de canta Ramanai. Mas o Tiago está dizendo: sedes paciente em tudo, até a vinda do Senhor. Sabe por quê? Aí ele dá um exemplo, ó. Eis que o lavrador, irmãos, ele espera o fruto precioso. Ele espera o quê? Ó, o precioso fruto da terra. O lavrador, ele é obrigado a esperar. Não existe nenhum ser humano no mundo que consiga plantar a semente hoje e fazer com que ela daqui a poucos minutos ela já brote. Tem como? Não tem jeito, irmãos. Ou espera, ou então vai brigar com quem? Não é? É mais fácil o pescador conseguir um peixe, se Deus permitir, que se Deus não permitir, faz igual o Pedro, a noite inteira não pesca nada, e o peixe está lá, mas não pesca. Porque tudo depende de Deus, da vontade de Deus, da permissão de papai. Se ele não quiser, não tem nada. Você não consegue nada. Então é impossível que eu lance a semente e que logo em seguida eu consiga, com a tecnologia que está existindo, pode ser que se adiante mais o tempo, mas não é um fruto. Pode comer fruta aí, aqui, irmãos. Não é igual aquele original que a terra dá, não é? Esses aí com um monte de conservante, agrotóxico, esse negócio tudo aí, que a banana fica do dobro de tamanho. Você vai comer a maçã, não tem gosto. Misericórdia, não adianta, irmãos. É feio o negócio. Até o limão Tahiti nem cimento tem. Aí papai diz assim: tem que esperar. Tiago vai dizer assim, ó: espera o precioso fruto da terra. Aguardando, irmãos, além de esperar, tem que aguardar com paciência. Olha aí, sabe por quê? Ó? Até que receba a chuva
temporã. Olha só. E a chuva serôdia. Por que duas chuvas Deus está falando aqui? Porque sem essas duas chuvas não vai ter nada para colher. A chuva temporã, essa primeira aí, irmãos, é justamente a chuva que ela vai o quê? Preparar a terra para receber a lamacheia, aricanta, ramanai. O lavrador, ele vai plantar antes da chuva, mas ele precisa que aquela chuva venha para quê? Para aquilo que ele colocou na terra tenha como sobreviver e não morra. Por isso que no Nordeste, quando a gente plantava, se não viesse aquelas primeiras chuvas, não adiantava insistir, porque a gente sabia que a semente ia morrer lá num buraquinho que a gente cavou. Era 4 ou 5 de feijão, não era assim? E 4 de milho, não era? A gente colocava até uma a mais para ver se estava certo. Eu fiz isso uma vez só, né? Porque como a gente morava, a gente tinha mais, graças a Deus, minha mãe, depois do meu nascimento, Deus fez um milagre tão grande que eu não vou entrar aqui no mistério, mas a gente não precisava de plantar na roça, que a gente ganhava milho, feijão, tudo na nossa casa. Minha mãe era enfermeira e fazia muitos curativos nas pessoas, aplicava injeção e já falava assim: não, dona Fransquinha, só manda o Zé vir com a bicicleta. Eu ia com a bicicleta, trazia saco de milho para casa, e era assim. Então, eu uma vez só experimentei de plantar meia tarefa de roça, mas nem deu foi nada, porque não era chamado também. Aí, cara, é besta porque Paraíba, não, conheço enxada, conheço trabalho pesado, carreguei muito cimento aqui em São Paulo, até hoje trabalho com coisa pesada, que é parafuso. Então, não tem, né? Não tem esse negócio não, só para trabalhar, em nome de Jesus. Mas, queridos, a gente sabia que se não tivesse aquela chuva para preparar o que a lamacheia estava sendo plantado, não ia nascer nada, não ia germinar. Aí essa chuva aí, ela vem para quê? Para preparar a terra, justamente para que ela vingue o que foi lançado sobre ela. Aí Deus me traz algo espiritual para a tua vida. Não pare de plantar ramacheia, mas plante, que o homem venha te ajudar a arrancar aqueles matinhos que vai nascer do lado, só vai te atrapalhar. Espera, planta, mas clame a Deus: Senhor, eu plantei diante da tua palavra com paciência, mas eu estou aguardando a tua chuva temporã, porque ela vai me dar a certeza de que o Senhor está lavrando a terra para mim, está molhando a terra. O Senhor está no controle e não vai deixar com que a terra fique seca, porque, irmão, não chove todo dia não, na roça não, irmãos. É aquela chuva sabe, ninguém viu, não existe em lugar nenhum se passa 30 dias aqui em São Paulo chovendo direto ou 3 meses. Pelo amor de Deus. Tem lugar que são encharcados, que são, né, ali na Amazônia, tem muito lugar também nos Estados Unidos, onde tem lá os jacarés, os pântanos, já são na natureza já encharcados, mas ninguém planta milho e feijão ali, planta arroz, que arroz tem que plantar num lugar com muita água, mas milho e feijão, que é o principal, não tem como. E aí eu preciso entender que o meu Senhor, ele já, a lamaché, olhou para mim e viu que eu lancei a semente. Urica lamaché, como Salomão disse: lança o pão sobre as águas, reparte com 7 ou com 8, porque tu não sabe qual desses vai dar certo na tua vida. Tu não vai saber, mas o importante é saber que Paulo disse: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu preciso aprender a nunca desistir e buscar com paciência até a vinda do Senhor, porque Deus está dando sinais. Para Tiago, ainda fazia muito tempo que Jesus ia voltar, uma vez por todas, entender que a terra já está lavrada, a terra já está preparada, você preparou a terra. Então Deus, eu vou fazer com que essa terra, ela floresça. De Calamanai. Aí quando a terra, irmãos, ela brota os frutos, porque a chuva temporã preparou a terra e deixou ela fértil, alamacheia. Porque você pode ver que terra tombada é aquela terra que a gente tocava fogo nela, certo? E limpava ela, tirava tudo aquelas coisas do fogo. Para quê? Para tombar a terra.
Halamaché. Hoje em dia já se aduba com própria folha mesmo. Você vê que a floresta, ela nunca para de crescer. Por quê? Porque uma árvore cai e vira comida para outra árvore do lado. Vira adubo natural da terra. Então quando você tomba a terra, você limpa toda a terra para ela ficar limpinha, sem nada, sem mato, sem planta, sem milho, sem feijão, para depois você, fazer as lavaretinhas e começar a fazer a sua plantação. Aí vem consiga ter o seu tamanho ideal, o seu sabor ideal, o seu formato ideal, e que não venha a ser frutos mirrados. Halamaché. E é tudo, irmão, segundo Halamaché, o coração de Deus, a quantidade, Halamaché. Porque se vem a chuva demais, como no sul muitas vezes, o que acontece? Seca o café, né? Mata tudo. Porque aquela friagem, você perde a plantação também, porque aquilo lá congela as folhas e elas se quebram, não tem como, porque Deus tem, Halamaché, para mim e para você, a medida certa, Oricalamaché. Por isso que Jesus disse: olha, quando orais, vocês vão ter que orar assim: Pai nosso que está no céu, seja feita a vossa vontade, santificado seja o teu nome, seja feita a vossa vontade, venha a nós o vosso reino, Halamaché. Mas ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é de cada dia, Halamaché. Ele vai continuar dizendo aqui lá, e ele vai dizer bem assim: olha, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. E o necessário, que ele vai dizer, que os que estão aí fora buscam riqueza, mas vós não precisais. Por quê? Porque vós já temos os necessários. Mas quando eu não entendo qual é o meu necessário, aí eu viro alguém aí de fora ganancioso. O meu necessário é o que Deus tem para mim. Foi como ele disse para o povo de Israel: vocês estão agora no deserto, mas todo dia vai ter o maná. Na sexta-feira é o único dia que vão colher dobrado, porque no sábado não se colhe. Então colham dobrado na sexta, para que no sábado tenha outra porção que era do sábado, que ninguém pode ir lá colher, porque era tempo de lei. Que o povo fizeram? Pegaram no sábado e pegaram maná à vontade e colocaram no sábado, não teve nem para um nem para outro, todo cheio de bicho. Perdeu a refeição do sábado, porque a ganância entrou. Deus falou assim: pega, se tu pega um para a família, pega 2, é o necessário, porque quem sustenta teu corpo sou eu. Porque se Deus quiser, Halamaché, você vai comer e vai morrer infartado de tanta comida, e não vai matar a tua fome. Vê que se não tem pessoas assim, que infelizmente que estão no pecado da glutonaria, que viram 300 quilos, para que aquilo? Que não tem mais consciência. Quando Jesus chega, você tem que ter temperança, tem que esperar as 2 chuvas na tua vida: a chuva temporã para preparar teu coração para Alamachuriano de Cantaramanai, mas tem que já estar plantado o amor de Deus no teu coração. Aí ele derrama a chuva temporã e depois ele vem com a serôdia, para quê? Para você dar fruto, e frutos, Halamaché, digno de quê? De arrependimento, digno de mudança na tua vida, e principalmente frutos que permaneçam. Jesus, ele disse, eu amo esse versículo, e o que me chama a atenção é isso: não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Aqui está beleza, mas aí ele fala o real: a fim de que o vosso fruto permaneça. Porque dá fruto, irmãos, e ele não permanecer, vai servir para quê? Para nada, porque vai ser um fruto dispensado. Oricalamaché. Deus está nos alertando nessa noite, e ele vai dizer que justamente Oricalamaché, irmãos, Oricalamaché, começa aqui, olha aí, meu Deus: sedes também vós paciente e fortalecer o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Primeiro ele diz para que eu seja paciente até a vinda do Senhor, e não dá um tempo, mas agora ele já dá um tempo para mim. E sendo tempo, Halamaché, terreno, ainda fazia muito, já passou mais de 2000 anos, como falei para vocês, mas para ele estava alertando, porque o tempo é hoje, o tempo é agora de nos convertermos de verdade, e de nós possamos fazer o que Deus quer que nós façamos. E ele vai dar uns conselhos aqui maravilhosos. Misericórdia, olha aí, irmãos,
não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Ele está dizendo direto, irmãos. Tem muita gente morrendo de mágoa ou com mágoa de alguém. Halamaché. Tem a pessoa que morre de mágoa, o coração já está arrebentado e está lá no hospital e não libera o perdão. Está infartando com ódio do vizinho, do irmão, que às vezes traiu mesmo, que fez alguma coisa de errado, mas está lá, Ramaché. Aquele que fez errado, irmãos, vai pagar também com a salvação, se não pedir perdão antes do tempo. Ô Ramaché. E o que está morrendo porque está com a ira e não consegue perdoar também o mal que foi contra a vida dele, está aqui. Não vai adiantar nada. Ele vai dizer aqui bem claro, Oricalamacheia: não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Aí ele dá um exemplo, olha aqui, ó. Olha aí, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Você já imaginou se os profetas se revoltassem? Vou não, Senhor. Jeremias saía de uma prova e entrava noutra. Mas você via Jeremias aí atrás de rei para bater no rei, ou brigar com o rei, ou com espada contra alguém? Eu nunca vi um profeta sair na mão com ninguém. O único que ainda falou foi Eliseu, porque aqueles meninos estavam zombando dele, os moços lá, e ele falou assim: amaldiçoou aqueles, saiu lá os leões, matou, foi os ursos, né? Saiu os ursos lá e matou os camaradas. Destraçalhou o Ramacheia. Aí sim, Elias batia de frente, mas não saía, irmãos. Por quê? Aí, a não ser quando Deus falava assim, ó, vai e mata a espada. Tudo que é profeta de Baal, aí ele vai e matava, porque Deus mandava o Recalamaché. Mas não se levantar assim, sofreram muito por esta palavra. Sofreram muito. Imagina Isaías contar a história inteira, o Recalamaché. O próprio Jeremias se privar de família. Meu Deus, muito sofrimento. Até Jonas, irmãos, por mais que desobedeceu, mas vida de profeta nunca foi fácil. De profeta, irmão, estou falando de profeta verdadeiro, Halamaché. E ele vai dizer assim, olha: tomai como exemplo os profetas que falaram em nome do Senhor, porque ó, eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Os que sofreram, porque muitos profetas do passado não sofreram, a não ser quando a morte chegou, que eram os profetas comprados. Não sofria aprovação nenhuma, estava sempre na mesa de Jezabel comendo, ou na mesa de outros reis também, de Acabe, e não tinha nada que faltava para eles. Mas os que eram verdadeiros, como Micaías, o que aconteceu com ele? Falou a verdade, foi comer pão. Meu Deus do céu, foi lá, mas ele falou e se cumpriu. Se tu voltar com vida, Deus não falou através de mim. Mas o outro que tomou a frente não perdeu sequer o cargo, ficou lá comendo e bebendo à vontade, até Deus fazer, que um dia a conta chega, a gente sabe disso. E quando a conta chega, Deus nunca errou endereço, e Deus nunca vai ter o culpado por inocente. Isso Deus não tem. A justiça de Deus é perfeita, ela é maravilhosa. Ele continuou para encerrar, ele fala bem assim, ó: olha aí, eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi, irmãos, a paciência de Jó? Olha só, quem tinha mais direito de falar contra os amigos, contra a esposa, e até mesmo indagar muito mais a Deus, era Jó. Porque olhava para ele e falava: Senhor, eu sou pecador com certeza, mas eu estou procurando aqui fazer tua obra, Senhor. Eu estou procurando fazer tua obra, mas você não vê. Você vê Jó indignado, com certeza, que é homem, é carne, mas você não vê Recalamaché, vê a paciência que ele teve. Ele não saiu desesperado atrás de algum método para tentar curar enquanto tem alguma coisinha de recurso, não. Nem ele foi para o cantinho dele segurar a prova dele. Ele sabia que um dia ele vai dizer: ah, porque eu bem sei, que foi lido aqui, que tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos serão impedidos. Ou então, eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará a meu favor. A Ramacheia. Deus falava com Jó, Recalamaché: olha a árvore cortada, Jó, a Lamaché, ao cheiro das águas, Jó, na sua raiz ela vai brotar, Recalamanai, e vai conseguir novamente dar frutos, e frutos de arrependimento, frutos de entendimento e principalmente fruto de salvação. Mas aqui, olha como é tão verdadeira a história de Jó, que Tiago, no Novo Testamento, está relatando sobre o abençoado do Jó. E ele vai dizer assim, Recalamacheia: e viste o fim
que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Bricalamacheia. Foi misericórdia de Deus, alamacheia, sobre a vida, sabe de quem? De Jó nem se fala, alamacheia, dos amigos de Jó, principalmente, porque ele foi misericórdia, porque Jó não merecia, mas os amigos de Jó, alamacheia. Olha, vocês aí, se ele orar, eu tenho misericórdia. E Jó, ramacheia, ele ora pelos amigos, que eram inimigos, infelizmente. Eram amigos que na hora em que é o que mais tem realmente. E a igreja de hoje, irmãos, eu fico muito triste com a igreja de hoje, que não consegue levantar mais ninguém, só consegue derrubar. Ramacheia. As pessoas que elas, e eu não tenho nem medo de falar, porque isso é uma verdade. As pessoas que elas criam um canal onde os outros crentes vão também ser mais um para acusar aquele que caiu. E é muito dinheiro que se ganha com a internet, irmãos, com like, com compartilhamento. As pessoas não trabalham mais, elas ficam 24 horas na internet ganhando dinheiro de lá, a lamaché. E aí um monte de crente vai lá como se estivesse vendo a revista Veja dos crentes. Eu quero saber como é que está aquele pregador de nome. Aí você vai lá, tem um canal falando contra ele. Aí o cara do canal está ganhando horrores com visualizações e não são nenhum preso, e está lá acabando com um camarada que o errou também, expondo os pecados, mas não tem ele não tem coragem de no final do vídeo falar assim: olha, irmão, eu estou mostrando aqui onde fulano caiu, para nós orarmos para ele levantar. Que nada. Ele vai acabando e mostrando o erro, e mostrando que vai para o inferno, e ainda julgando junto. E as pessoas que entram vai falar bem feito, e um monte de gente está lá nesse meio de calamacheia. Aí você olha para a igreja e não consegue ver perdão na igreja. Por quê? Porque as pessoas preferem acusar do que levantar. Isso não está no coração de Deus. Foi o que ele falou assim: não leveis queixas de uns contra os outros. Isso aqui é Bíblia. Olha aí, ó. Irmãos, não busqueis queixas dos outros. Vai, ora pela pessoa, faz algo. Você pode comentar com certeza, que todo mundo crente só fala de crente, irmão. Tem que falar de crente mesmo. Mas falar até um ponto em que não vai denegrir, não vai tirar a pessoa lá, baixar da paz dela. E no final procura também, mesmo naquela conversinha que a gente tem sempre, vamos orar também, vamos apresentar, para que Deus ele venha ter misericórdia, porque nós todos temos falhas, temos defeitos. A pastora estava falando outro dia aqui, e eu me lembro também que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar para porque que tu não sabe, nem o varão ali não sabe, alguns não sabem também, que ela falou que foi no lugar para comer o lanche com a irmã dela, e era o lugar onde era o nosso ponto final de sexta-feira à noite, e de sábado também, não é? Conheci até o dono dos bares lá, do bar, que a gente era do mundão. E aí ela falou assim, ela tomando lá o seu Guaraná e a irmã tomando cerveja. E ela fala disso aí, que no coração dela ainda falou: meu Deus, o lugar que se alguém passa, o copo é igual, tudo é igual. Mas eu vivi literalmente pior ainda, porque eu fui aqui na Casa do Norte almoçar. E aí fui com o irmão, um crente, cheguei lá, pedi uma tubaína para nós dois. E a tubaína é a garrafa de cerveja, irmão, não tem como. Aí o copo escuro, não tinha como. Daí a pouco eu falei assim pro varão, eu falei assim: rapaz, tu já imaginou se passa uns crentes aí, vai falar que nós estamos tomando uma cerveja para almoçar. Aí eu só comentei com ele. Aí entrou um senhor veterano de igreja séria. Entrou um senhor, foi até o balcão, pediu uma velha barreira com limão. Aí me conheceu, nem ligou, tomou a talalaga. Aí olhou e falou assim: pastor, tudo bem? Eu falei: bênção, tá tudo certo, né? Aí eu ia falar o que para o homem? Ele não é da nossa igreja, é de outra igreja. Deixa a igreja não tem como. Não adianta você falar que o irmão da Assembleia de Deus fez isso, que a Assembleia não tem nada a ver com isso, não. Nem a congregação, nem nada. Não, irmão, foi o irmão que errou, pelo amor de Deus. Quer dizer, para ele estava tomando para aumentar o apetite, para dar apetite. Diz que abre o apetite. Tomou uma velha barreira, aí olhou para mim, deu a paz e ficou lá. Aí eu saí, eu falei: Senhor, eu preocupado comigo, que alguém pudesse achar que a minha tubaína era uma garrafa de cerveja.
E eu vejo um crente de antigamente, oh meu Deus do céu, tomando uma talalaga, dizendo que era para abrir o apetite. É o que a gente vê, irmãos, naquele tempo, já faz mais de 10 anos atrás, entendeu? E aqui, ó, olha só, irmãos, Oricalamaché, aí, ó, vai dizer aqui algo para a gente entender, ó. Deus, Ele é soberano, Ele é o único e Ele tem ciúme de tudo que a gente faz. Papai, Ele fala assim, ó: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Jesus, Ele disse em Mateus 5,37: e seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. Tiago guarda isso e traz aqui: quem tem duas palavras, com certeza o céu é só um. Se não tem duas palavras, está errado. Ou fica com o céu ou com o inferno. São duas palavras, não tem como ficar em dois lugares. Então você vai ter que segurar a palavra. Não deu para cumprir? Liga, avisa, dá um jeito, pede perdão depois, que a gente erra mesmo. Como eu falei, eu cheguei aqui na igreja. Cheguei na igreja, irmão, estava o WhatsApp da pastora: pastor, o senhor não veio pregar. Eu estava pregando noutra igreja. Está vendo? Que tinha chamado antes e eu sem agenda. Hoje não tem mais isso. Foi o meu único erro, graças a Deus, né? Mas eu peguei, fui lá na igreja, preguei lá esse dia, inclusive. A amizade é a mesma, mas eu expliquei tudo. Falei: olha, gente, me perdoe porque eu já tinha esse compromisso e eu marquei 2 no mesmo dia, não sabia. Hoje não, hoje eu falo para a varoa, ela fala assim: ó, não vai não porque já tem outro, né? Mas, irmãos, isso é erro humano. Não é que eu disse sim, sim e não cumpri. É porque eu nem sabia, né? Para a glória de Deus. E aqui, vaso, para a glória de Deus, não façais nenhum juramento. Oricalamaxoriano de Cantaramanai. Por quê? Porque Deus, Alamaxé, Ele quer que eu e você entenda nessa noite, para a gente encerrar, que Ele tem ciúme, Ramaxéia. Quando você quiser confessar algum erro, tem uns irmãos da igreja que vão estar do seu lado. Porque se você confessar para os irmãos da igreja, Alamaxé, você pode ter certeza que na igreja que você congrega, pode acontecer de ele saber alguma coisa para orar junto com você. Às vezes é um filho que está dando alguma coisa, mas isso é para crente. Mas é o que está na Bíblia aqui, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros. Está vendo? Mas só que quando Tiago fala isso, ele sabe que crente pode espalhar, e ele já continua, né? Naquele jargão, fui falar para a irmã meu problema, a igreja inteira ficou sabendo. Então você falou para a irmã errada, né? Não tem essa aí, né? Tem, infelizmente. Mas aqui, ó, ele já completa o versículo, ele não para. Ó: confessai as vossas culpas uns aos outros. Aí ele continua: e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ele está continuando o versículo. Não é nada, só fala para a Elaine e está tudo certo. Não, eu tenho que falar com ela para ver se ela pode me ajudar em oração. E aí, em seguida, ela, como serva de Deus, fala assim: pastor, então eu estou junto nessa, vamos orar agora, já para Deus começar a já fazer a obra e mudar, para que sare, se é enfermidade, para que venha a cura sobre a tua vida, se é algum problema familiar, para que venha a solução. Tiago nunca deixa ninguém pela metade. Deus nunca deixa profecia pela metade ou conselho pela metade. Ele fala para conversar com o irmão, mas em seguida orar por aquela causa, para que sareis em tudo que é qualquer problema, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Se eu falo para quem está aí fora, irmão, eu vou piorar a casa de Deus. E é o que tem acontecido. As pessoas falam para todo mundo, menos para o pastor. Fala para todo mundo, menos para um irmão que é de confiança. E fala aí fora e acaba com a imagem da igreja. Hoje está muito mais difícil. Tiago sabia. Olha o versículo para encerrar aqui, ó. Tiago sabia, versículo 19, que acaba tudo aqui, que fala bem assim, ó: irmão, olha aí, irmão, se algum de entre vós se tem desviado, olha aí, ó, da verdade, e alguém o converter, olha como é difícil, saiba, versículo 20, ó, que aquele que o fizer converter do seu erro, do seu mau caminho, tá vendo, ó,
o caminho de um pecador salvará um pecador da morte e uma alma, está vendo? E cobrirá uma multidão de pecados. É tão sério essa questão do que está acontecendo hoje no mundo, porque está mais difícil. Por isso que eu falei, aquele louvor que eu cantei, naquele tempo, você via quem era crente e quem não era, na cara da pessoa. Em 78, certamente o crente passava com roupa de crente, com jeito de crente, com andar de crente, com fala de crente. Na vida dele era exclusiva. A língua existia. Infelizmente, a língua grande, muitos deles sempre existiu. A gente sabe que existiu mesmo, porque esse negócio de fofoca é coisa do capeta, mas sempre existiu. Mas era bem pouquinho. Era ali. Talvez ele falasse do irmão, de quem estava aí fora, mas de dentro era aquela união, círculo de oração. Era coisa linda. Aí Tiago vai dizer assim: irmão, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que eu fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É salvação para quem você consegue resgatar para a casa do Pai e para a tua vida muitos erros que você alamacheia. Deus, Ele está nessa noite perdoando para a glória de Deus. Amém, meus amados? Se você analisar direitinho, quando Tiago fala acerca da palavra, ele ainda vai falar o seguinte: se tiver doente, chama os períodos de ora, nesse mesmo capítulo aqui. E a oração do justo salvará o enfermo. Então Deus está e ainda perdoará os pecados. É coisa linda, amém? Vamos colocar de pé, 8h30 e... ainda passei 4 minutos, meu Deus. Não pode falar, né? Senhor, porque eu tenho certeza, Pai querido, que a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela é como espada de 2 gumes, ou seja, Pai, ela corta dos 2 lados, para justamente não ficar nenhum lado sem ser purificado. Então, Pai, a Tua espada não tem defeito. Ela vai a lamacheia lá no íntimo do nosso coração e faz a divisão entre a alma e o espírito, Pai querido, e vai justamente tirar aquilo que nos condena, nos mostrando como nos livrarmos e como chegarmos à condição de arrependimento profundo, e justamente, Pai, sentirmos em nosso coração a certeza do Teu perdão, porque eu sinto, Pai, quando sou perdoado pelo Senhor, eu sinto a Tua voz, Pai, a lamacheia, me levantando, Pai. Eu sinto alívio, Pai. O peso vai embora, Deus tremendo. Porque naquele momento eu sei que o Senhor recebeu minha oração de arrependimento, Pai querido, e que fez com que a lamacheia, aquele pecado, saísse de mim, e que eu não viesse mais errar naquela área, Pai querido. E é isso que nós temos, Pai, como igreja, que praticar. É praticar, Senhor amado, a Tua palavra acima de tudo. Porque praticando a tua palavra, Pai querido, nós com certeza estaremos aptos a passar por qualquer provação. A saber, Papai querido, que as Tuas chuvas, Pai, a temporã que vai, Papai, lavrar a terra que já está plantada, ela vem para que a lamacheia nasça ali, brote, Papai querido, aquela planta. E que também a chuva serôdia, ela vem para completar, Papai, a plantação e manter a planta viva até a sua colheita. E é isso que nós precisamos, Pai querido. Precisamos, Papai querido, sermos completos em Tua casa, em Tua presença e em Teu altar, Papai. Sermos como, Papai querido, o Ramachoriano de Cantarabachá, corpo vivo, Papai, Alamachandarabacai, como sacrifício vivo, Pai, em Tua presença. Pai, que a Tua igreja entenda, Ramacheia, e passe a olhar, Papai, para a Tua palavra com mais temor, com mais tremor, com mais Alamachoriano de Cantarabá, reverência. E que a Tua mão, Papai, nunca, lamaché, se aparte de nós, Pai querido. Como Moisés disse, Pai, não sairei sem Tua presença. É o que eu quero clamar nesta noite, ó Pai. Leva cada um em paz e segurança, Pai querido, e levando, Papai, com a Tua presença para cada lar. E que Teu nome venha a ser glorificado. Que essa palavra seja guardada em cada coração. E que tenhamos, Papai, a certeza de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E não muda e nunca mudará. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Algum recado? Estenda as mãos para a glória de Deus. Sábado que vem
O nosso culto aqui, né? Isso eu lembrei. É o culto de avivamento. Sábado que vem, viu? Não esquece. Sábado que vem, viu? Olha, eu falando. Senhor maravilhoso, estende a mão. Que o grande amor de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam no nosso meio, desde agora e para todos. Se você crê, diga amém. Olha o fôlego, viu? Ainda deu para cá.